Deus faz coisas extraordinárias, é uma coisa importante, né, irmãos? Tudo pode acontecer. Todos nós, eu tenho certeza que quando a gente chega, amanhece o dia, a gente faz planos, a gente pensa assim, eu vou fazer isso, eu vou para a igreja. Todo domingo é igreja. Às vezes quando chega na parte, na semana, eu vou fazer isso, eu vou para a casa do fulano, eu vou trabalhar, eu planejo meu dia. E os nossos dias, eles seguem assim, às vezes acontece do jeito que a gente planejou. Mas houve um dia que uma mulher, ela levantou de manhã, esperou dar um certo período do dia e faltou água na casa dela. Um problema cotidiano comum, né, em algumas casas, faltar água. E eu acredito que a água naquele local em Israel era muito raro, e não é assim como nós temos uma caixa d'água que se enche ou através de uma bomba ou através de um processo do SAI. E a gente toma banho no chuveiro, acabou, você liga ali, você tem água, você não precisa carregar água em alguns lugares assim. Mas Israel não era assim. E aí, geralmente os lugares que se ia buscar água eram longe demais. E aquela mulher percebeu que a água acabou e mais um dia, todos os dias eu tenho que buscar água. E é longe. Por mais que você podia levar de repente um balde, né? Não tinha balde também, a dificuldade, não havia balde. Então ela podia falar assim, poxa, não tem um balde para poder estar levando água, então eles tinham que levar, era um material tipo feito assim, um vaso, e era pesado, e já com cheio de água, imagina só. E todos os dias aquela mulher ia buscar água. Mas um dia ela amanheceu e falou assim, eu vou lá buscar água, e já era parte da tarde. Eu estou no capítulo 4 de João capítulo 4, eu estou no livro de João, tá, irmãos? Capítulo 4, da história da mulher samaritana. Então ela se levantou, planejou o dia e falou assim, à tarde eu vou lá. E era um dia comum. Ela nunca esperava que alguma coisa extraordinária iria acontecer na vida dela. João capítulo 4. Ela não esperava que algo extraordinário ia acontecer. Deu um horário, porque tinha horários, e ela era tida como uma mulher comum, uma mulher que não tinha uma moral, né? Uma mulher desonrada, vamos dizer assim, uma mulher sem honra. Obrigado, irmã. Irmã, dá uma benção, me ajudou hoje na limpeza do banheiro. Que benção. Deus abençoe sua vida, irmã. Amém. Então imagina só, ela era uma mulher que não tinha honra. E ela chegou e num momento, eu acredito que de repente ela deve ter ido naquele poço, sentada num cantinho, esperando todas as pessoas encherem, né? E você sabe que poço, quanto mais se tira, você tira do poço e a água vai baixando, vai ficando mais difícil. E de repente você já não pega uma água tão limpa, porque no que tira entra barro. E ela teve que esperar todo mundo pegar a sua água para poder chegar o momento dela. E chegou a grande hora que ela ficou sozinha. Ela falou, agora é minha hora, eu vou chegar lá. E disse que ela começou, capítulo 4. Só que quando isso foi acontecendo, eu encontro um versículo, no versículo 4 do capítulo 4, no 5 diz que Jesus deixou a Galileia e foi deixou a Judéia e foi para a Galileia. Era um caminho da Judéia para a Galileia, mas ele teve que se desviar do seu caminho, porque era necessário passar por Samaria.
Querido, ela tinha um plano, mas Jesus tinha outro plano. Amém, Jesus. Interessante que a vida dela foi seguindo rumo, normalidade. Esperar todo mundo ter água e ela pegar o resto das águas que sobraram. E foi justamente nesse período que ela estava sozinha, que Jesus, caminhando com seus discípulos, olhou na direção de Samaria e falou assim: no meio de tanta gente que se acha honrada, lá está uma mulher desprezada, desonrada, sem rumo, tem fé, mas não sabe adorar. Eu vou até lá. Aleluia, Jesus. E Jesus caminhando assim, mas para eu ir até lá, olhou para os 12 e falou assim: não vão me entender. Não vão me entender. O que vão pensar de mim? Eu vou conversar, não posso conversar com o samaritano. Samaritano. Ainda mulher. Tinha 2 problemas graves aí. Uma que ela era mulher. E na época a mulher não tinha muito valor. Ainda mais sendo desonrada. Ele pensou assim: e se eu levar, nem Pedro, Tiago e João vão poder não. Eu levei Pedro, Tiago e João para uma outra transfiguração. Levei Pedro, Tiago e João para a ressurreição da filha de Jairo. Levei Pedro, Tiago e João para orar comigo nos momentos mais difíceis. Mas não posso levar Pedro, Tiago e João nesse momento. Nem eles vão entender. Nem os mais íntimos meus vão entender. Tem uma estratégia. Aleluia. Não estou com fome. Glória a Deus. Mas tem que criar uma situação para eles. Discípulos, parou na entrada de Samaria, falou assim: olha, eu vou esperar um pouquinho ali e vocês vão comprar pão na cidade. E lá foram os 12. Santo, Pai. Foram os 12 comprar pão. Oh, Deus. Para que ele ficasse sozinho com aquela mulher. Ei, Santo querido, Deus poderoso. dos mais conservadores de hoje, Vai movendo. ou dos fofoqueiros em plantão, ou dos linguarudos em plantão, né? O que diria de Jesus? Ele está interessado naquela mulher. Nossa. Olha só, irmão, pensa. Ele mandou todo mundo ir comprar pão para ficar sozinho daquela mulher. O que a igreja de Cristo hoje ia pensar? Oh, Jesus. Porque as pessoas hoje ouvem maldade em tudo. Oh, Deus. As pessoas hoje só veem maldade. Elas não veem, assim, Meu Pai. tudo leva para um caminho de maldade, porque o coração do homem está assim. Oh, Os mais maliciosos, os cristãos de hoje, não entenderiam a atitude de Jesus. Hoje Jesus só manda a gente comprar pão só para aproveitar a oportunidade dessa mulher. oh, Deus Santo. Se Jesus fosse pensar nisso, a mulher samaritana ia para o inferno. Havia uma alma preciosa. Aleluia. E ele pensou em tudo. Falou: se eu largar esses discípulos comigo, eu vou ter mente de combate. No momento, o que é mente de combate, irmão? Eu estou pregando e eles estão me julgando. Eu estou fazendo, em vez de me ajudar, eles estão me atrapalhando. Tem pessoas que, se você levar junto com você, vai atrapalhar. Tem coisas que você pode levar alguém, mas tem coisas que você tem que fazer sozinho. Sabe por quê? Não vão entender. Deus vai te mandar em determinado lugar que as pessoas não vão entender. Vai achar que você está com segunda intenção ali, mas não é. Você está ali amando de Deus, a orientação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus sozinho. E outro detalhe: se aproximar de uma samaritana e puxar a conversa. Oh, Deus. E ela percebeu que ele era judeu, porque tinha traços, características nas vestes que demonstravam que a pessoa era judeu, por causa das regiões. E Jesus chega perto daquela mulher e falou assim: poxa, tá calor, me dá um pouco dessa água. E ela falou assim: é estranho. Eu sozinho com o senhor aqui, o senhor é judeu, está errado, nós estamos sozinhos. O senhor judeu está pedindo água para mim, uma mulher samaritana. E ele falou assim: olha, se você conhecesse, Aleluia, Jesus. ou soubesse quem é que está falando com você, Oh, glória. tu me pediria água e eu te daria. Aí ela, Oh, Jesus estava conversando com ela num padrão espiritual, aleluia. e ela estava conversando com Jesus num padrão físico. Oh, Senhor poderoso. A conversa de Jesus estava no nível, ela não entendeu, ela achou uma como. Aleluia, Jesus. E essa água que você vai tomar aí, ela vai voltar a te dar sede. A água que eu te der nunca
mais você vai ter sede. Porque você não vai beber e vai criar em você uma fonte de água. Você vai dar água para os outros. Aleluia. Você não vai ter mais necessidade de água, você vai dar para os outros. Aleluia, Jesus. Porque tem dois tipos de sede. Tem a sede da física, que é a água que você toma, tem que tomar água. Tome água, beba água. É saúde, água, né? Água mesmo. E tem a sede da água espiritual. Aleluia. A sede da alma. Amém. Que só pode ser preenchida com Jesus. Aleluia. E ela Glória falou a assim, Deus. mas como? Que água é essa? O poço é fundo. Aqui, olha, beberam tanta gente famosa, né? Jacó, seus filhos, seus gados, descendentes dele. Essa água eu não conheço não. Que água é essa? Porque essa daqui, mesmo que ela seja famosa, e muitos tomaram, ficaram com sede, mas essa é diferente, essa água aí. Que água é essa eu quero? Oh, Deus. Aleluia. Aí Glória Jesus a olha Deus. para ela e fala assim, Aleluia. tudo bem, vou te dar dessa água, mas chama a sua família. Santo, santo, Sabe por santo. quê, irmão? Jesus não é só para você. Amém, Jesus. Passe Jesus para alguém. Oh, Deus. Todas as oportunidades, conversou com alguém que não é cristão, passe Jesus. Fale, seja oportunista, irmão. A gente tem que ser bom nisso. Cria oportunidade de transmitir, porque você tem essa água que o outro Aleluia. precisa. Glória Quem a não Deus. tem Jesus tem sede, irmãos. Verdade. Nós somos saciadores de sede. Amém, Senhor. Glória a Nós Deus. temos a fonte que chama. Graças a Deus. Não é assim, Graças irmão? a Deus. Tudo está bem quando você está de boca fechada, mas não mexe com o teu Jesus, não. Opa. Na primeira oportunidade, você é assim, irmão. Assim a gente conversa com pessoas desesperadas, você fala de Jesus naquele lugar, e é a oportunidade, você é o representante de Jesus para levar água. Aleluia, Pai. E Jesus nessa manhã, ele está dizendo assim, quem está interessado em ser fonte? Eita, Quem glória. está interessado em ser fonte? Então diga assim, eu sou Jesus. Eu sou. Eu quero ser fonte, irmão. Eu ser fonte. Não deixa ninguém calar sua boca. Não deixa ninguém com juízos humanos e cruéis parar você. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glória a E Deus. Jesus chega ali, Obrigado, Jesus. chama lá seu esposo, os filhos, né? Irmãos, quando Jesus sabe onde está a nossa ferida. Ó Deus. E Ele sabe como tratar a nossa ferida. Aleluia, Pai. Por quê, irmãos? Porque para ter essa fonte, nós temos que abrir mão de coisas, consertar coisas que precisamos. E Jesus chega para aquela mulher e fala assim, olha, eu sou marido lá. E ela pensou, poxa, tem marido não. Pelo jeito não tinha nem família. Tem marido não. E Jesus falou assim, ó, você disse a verdade. Aleluia, Jesus. Sabe o que, irmãos? Para Glória. Deus a gente não tem como se combinar. Verdade, A gente não tem como esconder. Amém. Quando Jesus chega perto da gente, ele não chega para julgar. Não. Ele chega para levantar a Eu gente. Você não creio, é? Jesus. Aleluia. Porque irmão Everton, irmã Liette, irmã Antônia, irmã Geralda, pastor, no momento que ele chega ali, se fosse um sacerdote, primeiro que já não chegaria ali. Minha posição, eu sou pastor, Verdade. eu sou líder da igreja. O que os irmãos vão pensar de eu conversar aqui com uma prostituta ou uma mulher sem honra? O que os outros vão pensar? E às vezes, irmão, por causa daquilo que os outros vão pensar de nós, a gente deixa fazer coisas que Deus mandou fazer. Se fosse um sacerdote, aquela mulher ia no inferno. Se fosse um adorador levita que é responsável para levar a adoração entre o povo e Deus. Não vou gastar minha voz com essa mulher. Se fosse um dos discípulos de Jesus, de maneira nenhuma também. Só Jesus valoriza. Aleluia. Só Jesus. Você sabia, irmão, que o ouro, né, as alianças que a gente. O ouro, ele é encontrado no meio da lama. Quando se joga água. Aleluia. Só se descobre o ouro quando joga água na lama. Quando joga água limpa na lama suja. Aleluia, Jesus. A água limpa tira a sujeira. E o ouro aparece. Aleluia. Aquela mulher era ouro. É, Pai. Aquela mulher era uma missionária. Eita glória. Para a sociedade da época não tinha valor nenhum, mas Jesus ele consegue enxergar
Um idólatra. Opa. Ele conseguiu enxergar valor em você. Glória a Deus. Obrigada. E Jesus chega naquela mulher e fala assim: olha, você disse a verdade. Eu conheço toda a sua vida. Ele falou assim: olha, você já teve outros, acho que foi 6, né? Teve 5 que você tem atual, o teu atual. Não é Não é teu marido. É, papai. Não pertence a você. Amém. Aí ela, epa, nunca vi esse homem. Ele nem falou meu nome. Que homem é esse que sabe a minha vida sem. Ah, deve ser alguém. Bem, aí ela percebeu que Jesus era diferente. Aleluia, Jesus. Porque, irmão, quando alguém revela o seu pecado, tem 2 atitudes: ou ele está te condenando, ou ele está querendo te dar uma para levantar. A impressão que Jesus passou não era condená-la. Eu quero te dar água, mas agora você está pronta. Porque você falou a verdade. Amém. 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 Aí ela, vem cá, meus pais me ensinaram que a adoração tem que ser feita lá no monte onde a gente entende que é o monte da adoração. Mas por vocês falam que é lá em Jerusalém. Onde é o lugar certo? Eu quero a verdade, já que o senhor revelou minha vida, o senhor sabe isso também. E Jesus falou assim: olha, irmãos, essa mulher, ela expressou coisas extraordinárias. Que, versículo 22, Jesus responde assim, capítulo 4 de João: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas a hora vem, e agora é, nesse momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai o procura. O Pai está à procura de tais que assim o adorem. Porque o Deus que você está perguntando, Ele é espírito. Aleluia. Ele não tem corpo. E importa que aqueles que o adoram entendam isso e o adorem em espírito e o adorem em verdade. Amém, Jesus. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. E Jesus disse assim: eu sou. Aleluia. Contigo. Glória Eu me a Deus. revelo a quem é desprezado. Eu me revelo a quem todo mundo fala de vulgar. Eu me revelo a quem se acha que não tem história. Eu me revelo a quem não tem ninguém por ele. Eu me revelo. Aleluia. Eu me revelo ao desprezado, eu me revelo ao rejeitado, eu me revelo a quem é esquecido pela sociedade, irmão. Pois aquela mulher não tinha nem nome foi dado a ela. Ela era uma mulher vulgar. Mas Jesus fala assim: eu te enxerguei, eu te levanto, eu te dou a mão, eu estou contigo. Glória a Deus. Irmão, Jesus não revelou isso a um sacerdote, a um santo, a uma mulher santa. Mas Jesus revelou preciosidade a alguém desprezado. Aleluia. Glória a Deus. Especialista em descobrir tesouro Deus em santo. coisas Aleluia. rejeitas. Glória a Deus. Como que a gente tem que aprender com Jesus? É verdade, meu A olhar a pessoa, não pelo que ele faz. Sabe por quê, irmãos? Se alguém está fazendo, quando a gente ia lá no criado, lá fazer aquele trabalho, você perguntar aqueles meninos que matou outro, sabe? Igual o Fernando falou comigo assim: olha para o rapaz que eu matei, porque a mente, toda vez que eu vou assim, a mente vem a face dele, assim, ora por ele. Eu falei: eu não posso orar por ele, tenho que orar por você. Querido, todos eles têm uma razão de vida. Aí você vai olhar, o pai era daquele meio, foi criado na pobreza, aí o crime o abraçou, as drogas deu dinheiro fácil, todos têm uma história. Então, em vez de julgar a pessoa pelo que ele faz, tenta entender por que ele está naquela situação. Porque a gente fazendo isso, a gente está fazendo como Jesus fez. Aleluia. Irmãos, nenhuma igreja hoje, nem a nossa, nenhuma igreja evangélica tem esse tipo de comportamento que Jesus teve. Como que a gente tem que aprender com Jesus? Amém. E descobrir que às vezes no meio do barro tem diamantes preciosos. verdade, Não diamantes, Pai. mas ouro precioso. Aleluia, Pai. E Jesus descobriu aquela mulher ali, ele se revelou a ela. Eu sou o Messias. Aquela mulher largou o cântaro, esqueceu da água do poço de Jacó e saiu correndo. Nesse que ela sai correndo, ela passa pelos discípulos. Os discípulos não chegaram a ouvir nem que estranhado, né? Primeiro,
Jesus conversando com uma mulher sozinho. Olha a mente, irmão. Nós somos terríveis, irmão. Felizmente. Por isso eu digo nós, porque nós somos assim. Nós somos julgadores. Porque quando você julga alguém, você se acha melhor do que aquele alguém. Irmão, nós não somos. Sinceridade, já ouvi ditado assim: quando se aponta um dedo para alguém, tem 3 apontados para você, irmão. Infelizmente é assim, cara. Mas nós temos que aprender com Jesus. Não olhe o pecado da pessoa, olha o que levou ao pecado e tenta tirar ela daquele bolso. É isso que nós temos que fazer. No meio das ruínas da vida, tem. Irmãos, eu acredito que ainda tem pastores no meio da lama, que eles não sabem que é pastor. A missão deles é ser pastor, é ser profeta, é ganhar a multidão, mas eles estão no meio da lama, precisando ser descobertos. E a igreja tem esse papel. Nós temos o líquido para limpar o pecador. Aleluia. O sangue de Jesus. Amém, Senhor. E aquela mulher chega ali, irmão, ela vai para a cidade, ela esquece de tudo. E ela começa a anunciar, gritar. Ela entra na cidade gritando, mas aleluia. E quando os discípulos lá, por que ele começou com uma mulher samaritana? Por que ela correu? As interrogações. Mas ninguém perguntou nada, porque quem vai perguntar? O que ele falou para ela? Que ela saiu correndo. Os discípulos só viram o resultado. Aleluia. A multidão chegando. Eita glória. Jesus, quando ele chegou para aquela mulher, quando ele chegava, ela saiu correndo. De repente ele poderia falar assim: ele fez alguma coisa com ela, por isso que ela saiu correndo. Mas ele só viu o resultado das almas chegando. E foi a cidade inteira. Glória a Deus. A cidade inteira foi naquele. Aleluia, glória a Deus. Encontrei, olha. Ele disse toda a minha história, ele nunca me viu, ele falou tudo. Ele falou quem eu sou, eu sou mesmo errado, eu sou pecador. Não seria ele o Messias? Aleluia, glória a Deus. E ela deve ter falado, ele falou que verdadeiros adoradores adoram Deus é Espírito. Ela começou a falar. Toda a cidade foi até Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Quem é esse? Amém. Que dá valor a pessoas desprezadas. De repente alguém da cidade falou assim: mas ele te revelou a você. O Messias revelar a você. Mas irmãos, algo naquela mulher tinha mudado. Ela saiu uma mulher comum, mas ela não voltou a mulher comum. Aleluia. Eles perceberam uma transformação dela. Porque, irmãos, quando a pessoa ela tem contato com Jesus, é impossível ser igual ao que era. Verdade, Pai. Ela poderia estar com a mesma roupa, com o mesmo penteado, com a mesma sandália, mas alguma coisa aconteceu com aquela mulher que mudou o semblante dela. E o semblante dela foi mudado por causa do encontro com Jesus. Que bênção, né, irmãos? Não foi assim na nossa história, como Jesus entrou. Eu sei que nós não somos perfeitos, irmão, longe disso. Nós estamos em aperfeiçoamento, nós somos discípulos. Mas uma coisa é certa: a nossa vida nunca vai ser a mesma. Aleluia. Porque Jesus entrou nela. Eu creio. Você é água, você é fonte de água. Eu tenho fonte de água. Aleluia. Nós somos fonte, amém? Por isso que o diabo quer nos calar, colocando problema, colocando isso e aquilo. Mas nós somos fonte, irmãos. Somos fonte, você tem um valor extraordinário. Aleluia. E nesse momento aqui, irmãos, toda a cidade foi. Ele diz que, versículo 28, diz que ela deixou ali o campo e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, veio um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? E saíram coisa da cidade e foram ter com Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ela se tornou uma missionária. Aleluia, Deus. Santo é teu nome, Jesus. E eu digo, irmãos, tem missionários, pastores, evangelistas, pregadores mundiais que ainda não foram descobertos. E nós temos a fonte, a água que vai fazer. Eu fico muito feliz, pastor, nessa nossa caminhada, desde a Igreja Batista, por onde nós passamos. Eu fico muito feliz, porque hoje nós temos gente que estão em púlpitos, que são pastores. Graças a E que Deus. nós ganhamos para Jesus, né? Amém, Nós Jesus. descobrimos aquele diamante, vestimos, ensinamos. Missionário. Hoje nós temos um missionário lá na África, irmão, que fez parte da minha escola dominical, que eu batizei, que eu doutrinei, e hoje está ganhando alma na África. Glória a Então Deus. eu louvo muito a Deus. Glória a Deus. E você, acredito que você tem alguém também que um dia você ajudou a levantar. Aleluia.
porque nós somos fonte. Amém. Amém, irmãos? Amém, Senhor. Você é fonte? Glória a Fique Deus. de pé para orar com você. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos nessa manhã Oh, Deus. por sermos fontes, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos deu, ó Deus, esse privilégio de estar nessa manhã. Relembrando, ó Deus, o testemunho que de uma mulher tão desprezada, de alguém que não tinha nome, de repente família, Oh, Deus. que era apenas uma mulher que os outros aproveitavam. Mas, ó Deus, hoje nós temos uma mulher que se tornou missionária. Não tem outros relatos sobre a vida dela, Senhor. Mas uma coisa é certa: enquanto a Bíblia existir, o nome dela será lembrado. Não o nome, mas a atitude dela será lembrada. Amém. É possível, meu Deus, é possível ser desprezado. Mas um dia o Senhor escolhe para levantar, e o Senhor escolheu para levantar essa mulher. Aleluia. Ativar a fé dela, ensiná-la a ter fé, porque ela tinha uma dúvida, e o Senhor ativou a verdadeira fé. Amém. Obrigado, porque Deus, para entender, eu não preciso de uma imagem para adorar, eu não preciso de uma imagem para me curvar diante dela de qualquer tipo de santo. Oh, Deus. A palavra diz que o Senhor é Espírito, e Deus é Espírito. Então eu adoro o Espírito, então eu não posso adorar, entender que Deus é material. Oh, Deus. Santo Pai. Se Deus é Espírito, eu tenho que adorá-lo como Espírito. Oh, Senhor. Em Espírito e em verdade. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Em Espírito E em verdade te adoramos. Você pode cantar isso? Te adoramos. Adore nessa manhã. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te te entregamos entregamos nosso viver. Rei dos Reis, cante isso como uma declaração para ele. E Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pode dar um aplauso, Senhor? Sente-se. Glória a Pastor, Deus. nós vamos tomar um café agora. Não, Na pode pausa, passar, vai. Bruno. Irmã Antônia, vem cá para você fazer uma oração Pode passar, pastor e Deus. contar alguma bênção. Que a palavra que falou, algo. Que a palavra fala para a gente, arrebenta para a gente, né? Vamos dizer assim, a palavra, ela. Depois você fala, você vai fazer uma oração com o pastor Deison, tá? Amém. Sabe a minha igreja da Santa Paz do Senhor? Amém. Há 35 anos, essa palavra, eu escutei essa palavra. Aleluia. E hoje também não foi diferente. Amém, Eu Jesus. passava mais ou menos uma vida igual essa mulher. Aí eu morava em Resende. Aí eu me sentia muito perdida, não estava conseguindo nada, emprego, nada. Aí ficava, sei lá, minha vida estava de cabeça para baixo. Aí resolvi tomar uma decisão. Aí fui na igreja Assembleia de Deus de Madureira, lá na Fazenda da Barra 3. A igreja estava lotada. Aí o moço, aí eu falei assim, tem como você arrumar um lugar aqui para trás para mim? Aí ele falou assim, não tem, só tem lá na frente. Ou seja, o lugar já estava preparado para mim lá na frente. Aleluia, Jesus. Foi lá na frente.
Aí o Senhor tomou a pastora, Nilza, e ela me trouxe essa palavra. Aleluia, Jesus. Mas para mim foi muito forte, porque eu me sentia rejeitada, abandonada. Ou seja, um pouco da minha vida vocês conhecem, eu abri tudo e era muito difícil. Já tinha o Rodrigo e foi complicado. Desculpe. Deus santo e Até poderoso. hoje, essa palavra toca no meu coração. Deus deu essa palavra para ela. Naquele dia, eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas, tipo assim, foi tão tremendo, que a água viva que eu tanto buscava, eu nem sabia que eu tinha esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Aleluia. Na verdade, eu não conhecia verdadeiramente Deus. Mas eu sempre tentava pelos meus meios, pelos meus braços, minha vida melhorou, mas estava muito difícil. Muito mesmo. E toda vez que eu ouço essa palavra, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é teu nome. ela ainda toca no meu coração. Porque da onde que Deus me tirou, deve fazer uns 35 anos atrás. Eu estava ouvindo a palavra, sentando ali, lembrando de onde que Deus me tirou e é onde eu estou hoje. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Gente, é tremendo o que Deus tem feito na minha vida. Glória a Deus. Assim, Aleluia. quando você ouve a palavra, você toma posse, dói, você, mas a gente tem coisas que a gente precisa, feridas precisa ser tratadas. Em nome de Jesus. Tem que passar metiolate, pomada, são coisas que te causam dor. Mas a cicatrização vem do Senhor. Amém. Eu estava escutando, eu estava ali o bicho falando, eu falei assim, nossa, quantos anos eu escutei essa palavra. O Júnior nem sonhava em nascer, eu nem sonhava em ter alguém na minha vida. Eu tentava pelos meus meios, e os meus meios sempre davam errado, era muito fracassada. Eu era muito fracassada. E eu me sentia só, muito sozinha mesmo. Porque na verdade você sabe que eu não tenho pai, não tenho ninguém, é muita coisa acontecendo na vida. O bicho falando, eu falei assim, nossa Senhor, deve ter uns 35 anos atrás que eu ouvi essa palavra lá em Resende, e eu estava vagando mesmo, eu estava cega, vagando no escuro. Quando a pastora Nilza falou essa palavra, ela veio de encontro comigo. Aleluia. Aí eu estava sentada e falei assim, Senhor, olha só onde que eu estava, onde que eu estou hoje. Glória a Deus. Porque Aleluia. quando a palavra fala com você, Aleluia. você vai permitindo e Deus vai te lapidando. Aleluia. É igual você uma pedra na água, num rio. E assim, quando o bicho estava falando, eu era uma pedra bruta, ficou rolando na água, você vai limpando, vai lapidando, vai fazendo o seu mover tudo que ele precisa. Obrigada. Hoje eu me sinto uma mulher transformada. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Você que está escutando na live, Aleluia, os Senhor. irmãos que estão aqui, mas principalmente você que está escutando, não perca essa oportunidade para alguém te falar uma palavra do Senhor. Às vezes você sente só, ainda que você veja um monte de gente ao teu redor, mas tem momentos que a gente se sente só. A única pessoa que nos preenche é só o Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Hoje eu sou uma mulher lavada e transformada. Eita. Aleluia. Glória a Você é Deus. fonte. Aleluia, Pai. Hoje é verdade. Hoje eu sou fonte para mim e glória do Opa. Senhor. Aleluia. Porque eu tomei posse da palavra. Não foi fácil chegar aqui. Nunca é fácil você largar mão dos seus valores e tentar nos seus meios deixar outros ir por você. Mas quando você começa a soltar cada caminhada, você vai largando alguma coisa sua, vai deixando para o passado, Amém. vai entregando verdadeiramente para você. Até eu estava conversando isso com a pastora lá na casa dela. Pastora, hoje eu caminho no Senhor, cada passo que eu dou vai ficando coisa minha do passado. Porque Aleluia. hoje eu permito o Senhor está na minha vida. É, Hoje, papai. para honra e glória Deus, do Senhor. glória a Jesus. Eu também sou fonte também do Senhor. Eita, Eu me glória. faço fonte, eu me deixo ser fonte por esse Deus maravilhoso. Oh, Deus. Porque não é, a gente vai tentar nos nossos meios, não tenta pelos seus meios, pelos seus braços, mas vai na força do Senhor. Amém. Descansa nele. Hoje eu sou uma mulher transformada. Obrigado, Pai. Pelo sangue de Jesus. Graças te damos, Senhor. Como o bispo acabou de falar, hoje eu sou fonte. Amém, Hoje Senhor. eu choro porque a palavra toca. Você vai lembrar de coisa.
Aí você lembra do que você foi e do que, o que o Senhor te tornou. Obrigado, Pai. Você que está assistindo essa live, Obrigada. Amém. não sei o que você está passando, a circunstância que você está, como é que você se encontra. Mas pensa, você também pode ser bom. Em nome de Jesus. Abre teu coração para Jesus. Obrigado. Aleluia, Senhor. salva minha vida. Peça, Senhor, para colocar pessoas nos seus caminhos que possam te ajudar. Às vezes você acha que você não tem força. Pode você não ter, mas pede sempre para colocar pessoas para segurar na tua mão e te levantar. Porque a primeira tua força está no Senhor. Amém, Jesus. Que na força do braço a gente não consegue. Não consegue, não adianta. Consegue aqui, mas você. Até porque na força do braço a gente paga um preço muito alto. Nossa. Agora, quando o Senhor na tua vida é totalmente diferente. Obrigado, Jesus. Seja verdadeira ponte. De repente você é uma ponte, uma cachoeira. É tudo que o Senhor quer te usar para você levar para outras pessoas. Aleluia. Amém, Senhor. Seja essa verdadeira Obrigado, ponte. Pai. Assim como eu e milhares e milhares de pessoas somos hoje. Amém, Senhor. Amém? Amém, Jesus.